Muito bem, rapaziada, terminou agora há pouco Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Os dois times se enfrentaram nessa tarde/noite de domingo, em meio às finais de conferência da NFL. A gente teve esse jogo rolando. Inclusive, parabéns New England Patriots pela classificação para o Super Bowl. Desde 2018, New England não pisava no Super Bowl. E está de volta, sob comando de Drake May. New England volta à disputa do título. Vamos ver quem vai enfrentar, né? Se vai ser Seattle, se vai ser Rams. O primeiro tempo do jogo acabou agora. Seattle fechando bem pra caramba, com o Smith-Jigba jogando pra caralho. O que o Smith-Jigba joga é putaria, gente. Mas o assunto aqui no NFL, o assunto aqui é NBA, né? Amanhã eu falo sobre os dois jogos de hoje da NFL. Inclusive, já vamos começar a segunda-feira falando sobre esses dois jogos da NFL. Mas, aqui, vamos falar sobre o jogo que aconteceu entre as finais de conferência. O jogo que era para ter acontecido ontem, Warriors e Timberwolves estava marcado para ontem, só que por conta dos acontecimentos lá em Minnesota, acabou que o jogo foi remarcado para hoje. E aí o jogo aconteceu, Minnesota era favorito, né, jogando em casa, né, pegando o Golden State, sem Jimmy Butler, era um favoritismo claro para Minnesota. Só que o que a gente viu foi um completo amasso do visitante. O Golden State se sentiu em casa em Minnesota e fez o que quis. Uma vitória extremamente, dominante por 111-85. Um jogo onde o Golden State em nenhum momento foi de fato ameaçado por Minnesota. O segundo quarto de Minnesota até que foi bom, mas, o Golden State liderou o jogo por 97% do tempo, mano. Segundo ESPN. O Warriors chegou a abrir 26 de vantagem no jogo. A maior liderança de Minnesota na partida foram 2 pontos. Foi um completo amasso do Warriors. Um jogo onde Minnesota péssimo nos dois lados. Foi péssimo na defesa e foi ainda pior no ataque. O ataque de Minnesota hoje foi uma coisa lamentável. Só marcou 85 pontos. No terceiro quarto, tomou 38-17. 38-17. Uma quantidade cavalar de turnovers. Foram 26 turnovers de Minnesota. 26. E dos 26, o Golden State marcou 25 pontos, cara. É insustentável, cara. É insustentável uma quantidade dessa de turnovers. Minnesota também foi horroroso no lance livre, só 60% de aproveitamento, enquanto o Golden State teve 94%. Enfim, fora o número de assistências, que foi um atropelo, o Warriors distribuiu 31, Minnesota 16. Então, foi um jogo terrível de Minnesota em todos os aspectos, né? Com exceção do Anthony Edwards, que fez um bom jogo, e o DiVincenzo também, dá pra botar o DiVincenzo também nisso. Com exceção dos dois, todo mundo foi horroroso. E o próprio Edwards, que foi o melhor jogador do Minnesota, foi responsável por 8 dos 26 turnovers que o Minnesota cometeu. Então, assim, até ele teve parcela de culpa. É que ele marcou 32 pontos, pegou 11 rebotes. Ofensivamente, ele foi de longe o melhor jogador do time. Mas, 8 turnovers é foda. E o DiVincenzo, que foi o segundo melhor jogador do time, com 22 pontos e 6 bolas de 3, cometeu 5. Então, assim, a real é que não dá pra salvar ninguém. Todo mundo teve culpa, todo mundo tem sangue nas mãos. E o Golden State, que não tem nada a ver com isso, na verdade tem a ver, né? Porque turnovers não são cometidos sozinhos, né? Alguns turnovers do Minnesota foram de bobeira, mas a maioria foram turnovers forçados por parte do Warriors. Então o Warriors, obviamente, tem total... o grande culpado por essa derrota de Minnesota foi o Warriors. Ponto. O Warriors fez um grande jogo. O ataque fluiu de forma, maravilhosa. O Warriors produziu de todas as formas possíveis. Alto volume no garrafão, alto volume no perímetro. Foram 16 bolas de 3 convertidas pelo Warriors. O Warriors teve ao todo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores diferentes convertendo pelo menos uma bola de 3. O Curry converteu 3. Moses Moody 5. Grande jogo do Moses Moody, inclusive. Grande jogo do Moses Moody. DeAndre Melton, mais um jogo muito bom dele vindo do banco. Foram 12 pontos para ele vindo do banco. Al Horford fez um jogo muito bom. Gostei bastante do jogo do vovô Horford. Podziemski contribuindo, né? Podziemski como titular. Né? Steve Kerr fixando, né, o Podziemski de volta ao time titular. O que eu não gosto, tá?
Particularmente, eu não gosto da ideia do Podziemski voltando como titular. Ele vinha rendendo muito bem como reserva. Acho que o Warriors deveria mantê-lo e aí puxar talvez um... Cara, eu sinceramente, se eu fosse o Steve Kerr, eu botaria o Will Richard como titular, tá? Boto o Will Richard como titular e deixo o Podziemski vindo do banco junto com o Melton, que é uma segunda unidade que vinha muito bem, que vem muito bem. Então eu não mexeria nessa segunda unidade. Mas, enfim, Podziemski foi colocado como titular, fez grande jogo. Então, talvez eu esteja errado, o Steve Kerr esteja certo. Talvez. Mas Podziemski fez um ótimo jogo. Gui Santos fez um ótimo jogo, né, cara? Gui Santos, em 21 minutos, veio pra 7 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, com 3 de 6 no field goal. Ótima participação do brasileiro. Inclusive, humilhou o Anthony Edwards. Humilhou. Deixou o Anthony Edwards na saudade, naquele fakezinho ali na hora da infiltração, jogada linda do Gui. Gui que terminou com um plus-minus de mais 10. Então, cara, foi um jogo impecável por parte do Warriors. Impecável. O terceiro quarto foi o grande momento do Golden State, foi o melhor momento do Warriors na partida, mas o jogo inteiro do Warriors foi bom. Bom na defesa, bom no ataque, né, os processos sendo muito bem feitos, né, construção de jogo, finalização, né, variação de jogadas. Cara, tudo foi perfeito no Golden State e tudo foi uma merda no Minnesota. Essa é a grande verdade. Se eu tivesse que resumir o jogo numa frase, seria essa. Foi um jogo onde tudo que o Warriors se propôs a fazer deu certo, fez bem, e tudo que Minnesota se propôs a fazer fez mal. Tudo deu errado em Minnesota, tudo deu certo pro Golden State e o resultado não poderia ter sido diferente, né? 111-85, Golden State conseguindo a sua segunda maior vitória na temporada, né? 26 de diferença fora de casa, né? Então, um resultado gigante pro Golden State, que precisa, né, de vitórias assim pra dar uma moral, né, cara? O moral do time deu uma baixada por conta da lesão do Butler. Nitidamente o time sentiu muito. A derrota pro Toronto, né, meio que evidenciou isso, como que o time sentiu o baque. Então, vitórias como essa, fora de casa, né, no jogo onde o Warriors era, né, a zebra, cara, dá uma moral legal. Ainda mais por ter sido uma vitória na base do coletivo. Não foi uma vitória onde o Curry meteu 50 pontos e ganhou o jogo sozinho. Não. Inclusive o Curry jogou bem, mas assim, foi um jogo ok do Curry. Ok. Né? Foi um jogo onde o coletivo ganhou. Onde a defesa foi bem, onde o ataque foi bem, onde as rotações deram certo. Então, uma vitória pra realmente dar moral e uma vitória pra um resultado, né? Pra acender um sinal de alerta gigantesco em Minnesota. Cara, a gente tá falando de Minnesota que, mano, não competiu hoje, velho. Não competiu jogando em casa, um Golden State com moral abalado. Cara, não competiu. E é o mesmo Minnesota que perdeu na sequência pra Chicago, pra Utah, pra San Antonio, pra Houston. A última vitória de Minnesota foi contra o Milwaukee Bucks no dia 13. Desde ali, derrota pra Houston, 126-123 pra San Antonio, 127-122 pra Utah, 120-115 pra Chicago e hoje o atropelo contra o Golden State. Assim, é uma fase muito complicada que Minnesota vive e, cara, assim, bizarro. Assim, um time muito bom, um elenco muito bom, que simplesmente não consegue ter consistência, que não consegue ser sólido. Não consegue ser sólido esse time de Minnesota. E, sinceramente, cara, óbvio que a falta de um armador confiável é um problema. Com certeza é um problema. É algo que o Minnesota tem que endereçar com urgência na trade deadline. Minnesota não pode sair da trade deadline sem ter um armador titular confiável. Não pode. Se vai ser Ja Morant, se vai ser Kobe White, não sei. Mas tem que sair com um armador titular. Tem que sair. Mas os problemas vão além disso, cara. Pra mim é um problema de comando, sabe? Não é de hoje que o Chris Finch faz um trabalho extremamente questionável. Eu acho o Chris Finch um treinador muito limitado, medíocre pra caramba. Tanto que os melhores jogos de Minnesota na temporada foram quando o Chris Finch não estava no comando. Ou nos jogos onde ele estava suspenso, ou nos jogos onde ele foi expulso. Na vitória contra o Oklahoma. O Minnesota só ganhou aquele jogo porque o Chris Finch foi expulso. Porque se ele tivesse ficado no comando, o Minnesota tinha perdido. O Chris Finch, ele chegou num ponto onde ele faz mal pro Minnesota. Pelo menos a minha percepção é essa. Ele não consegue tirar nada dos caras. E parece que os caras não acreditam mais nele, não compram mais as ideias dele, sabe? E aí a gente vê o Minnesota sendo
time que mano, é Anthony Edwards Futebol Clube. E num jogo onde a defesa não tá tão bem, onde a defesa não tá tão engajada, como foi o caso de hoje, cara, é um time que não consegue responder. Se Minnesota começa mal o jogo, cara, não volta. E quando volta, volta tarde demais. Entendeu? Então, cara, sinceramente, é muito decepcionante ver Minnesota. Um time que eu tinha altas expectativas, ainda tenho altas expectativas, ainda acho que esse Minnesota vai engrenar, mas tá demorando mais do que eu esperava. Tá demorando bem mais do que eu esperava. E talvez a solução, igual eu falei, arrumar um armador titular vai ajudar? Com certeza. Mas pra mim, a prioridade Minnesota deveria ser buscar um novo técnico. Sabe, eu acho inconcebível ter Michael Maloney ainda disponível no mercado. Sabe, a gente tá indo pra fevereiro, mano. E o Michael Maloney tá livre no mercado. É loucura. Sabe, com o Houston tendo o Doka, com o Minnesota tendo o Chris Finch, não dá pro Michael Maloney tá sentindo. Não dá, velho. Se eu fosse Minnesota, além de buscar um armador, eu pensaria sim numa mudança de comissão, porque, cara, parece que saturou, velho. Parece que o time bateu no teto e o Chris Finch não consegue tirar mais nada dos caras. Entendeu? E tá, igual eu falei, e tá chegando num ponto onde ele tá prejudicando mais do que ajudando. Não é que Minnesota estagnou. Minnesota piorou, cara. Pô, essa sequência de derrotas não existe, mano. Não existe. Perder pra Chicago e pro Golden State em casa, sem Jimmy Butler, na sequência, do jeito que perdeu hoje, cara, não dá, desculpa. Não dá. Se Minnesota fosse uma franquia séria, o Chris Finch não ia nem pra... Assim, o Chris Finch não terminava o dia, não terminava o domingo como técnico do time. A verdade é essa, entendeu? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer lá em Minnesota. Pro Golden State, igual eu falei, é uma puta injeção de ânimo, uma puta injeção de confiança. Vitórias aça mesmo, assim, baita jogo e resultadaço. 26ª vitória do Golden State, 19ª derrota de Minnesota, tá? Galera, é isso, tá? Obrigado pela sua audiência. Amanhã eu tô de volta aí pra falar sobre os jogos de hoje no Switch TV Show, né? Vai ter amanhã, né? Igual eu falei, o vídeo sobre as finais de conferência da NFL. Caso aconteça algo extraordinário na rodada de hoje da NBA, eu venho aqui pra falar, mas caso contrário, eu deixo pra falar sobre os jogos amanhã mesmo no Switch TV Show. Tô vendo agora que o Thunder tá tomando um taca do Toronto Raptors. Pelo amor de Deus, Thunder, não faz isso comigo no domingo. Não faz isso comigo, Thunder. Meu Deus, ufa, empatou. Graças a Deus. Enfim, amanhã eu venho pra falar sobre os jogos da NBA e amanhã eu também venho pra falar sobre as finais de conferência da NFL, tá bom? Obrigado pela sua audiência, tamo junto. Beijão, deixa o like, se inscreve no canal e um abraço, galera. Falou!